O Ceará é o novo campeão cearense. Um título histórico, um dos mais importantes da história do clube. Existe muito uma tese de colocar todos os títulos estaduais que um clube tem na mesma sacola. Mas cada campeonato tem um contexto diferente. Como ele aconteceu, as dificuldades que a equipe teve, o peso dos adversários nos jogos mais decisivos, a forma que ele foi conquistado. Isso aumenta, quer queira ou não, o peso daquele determinado ano, daquela determinada conquista. Antes da gente seguir com o papo, eu queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. A gente está bem pertinho da marca de 12.100 inscritos, então se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E agora alguns aspectos desse título cearense do Ceará. No primeiro momento, você encontra muito torcedor alvinegro lembrando de 2006. De fato, existem algumas semelhanças entre um campeonato e outro, principalmente a questão das divisões diferentes. Fortaleza estava na Série A, o Ceará na Série B. Mas eu acho que é mais uma coincidência aí. Talvez o Ceará hoje mesmo com alguns problemas, e a gente vai falar disso um pouco aqui para frente, não vive a bagunça que era em 2006, assim como o Fortaleza hoje vive um estágio estrutural muito maior do que vivia em 2006. Talvez até a diferença fosse parecida, mas o contexto é outro. O grande legado nesse aspecto, que é aí que a gente vai ver dos aspectos de como o Ceará conseguiu ser um time competitivo, é que, por exemplo, em 2006, o Ceará perde 2 vezes para o Fortaleza na primeira fase do estadual. A Copa do Nordeste não estava sendo realizada. Dessa vez não. Dessa vez foram 4 confrontos com 1 vitória alvinegra, 3 empates. Em nenhum momento no confronto direto o Fortaleza conseguiu demonstrar em resultados a superioridade, coisa que aconteceu em 2006. Aliás, é até bom lembrar, nesses 2 anos de Série B, o Ceará só perdeu um jogo para o Fortaleza, que foi o primeiro jogo da final do estadual do ano passado. O que mostra como clássico é um clichê, mas é muito verdadeiro. As camisas se igualam, as camisas são equivalentes, as torcidas são equivalentes. Então, o momento nacional nem sempre vai refletir nos duelos caseiros, os duelos domésticos. Então, se ano passado o Fortaleza levou a melhor no estadual e o Ceará levou a melhor na Copa do Nordeste, mas em números frios foi 1 vitória só do Fortaleza, esse ano o Ceará já levou a melhor no campeonato estadual e não perdeu para o Fortaleza mesmo, tendo toda a diferença de orçamento. Aí agora a gente tem que falar de algumas personagens que precisam ser muito valorizadas nesse título do Ceará. Wagner Mancini é um treinador em que a gente pode contestar muita coisa da visão de futebol dele, se você quiser, da falta de regularidade dele nos clubes. Mas no Ceará ele tem um mérito muito grande, ele e a sua comissão técnica e o departamento de futebol do modo geral, de como conseguir blindar todos os problemas extra-campo que o Ceará teve ao longo desse ano. Ações trabalhistas a rodo, transferban agora, como você manter um grupo de jogadores 100% focado em uma competição, mesmo sendo bombardeado por notícias ruins ao redor. E é muito mérito de quem comanda os jogadores, de quem consegue manter um grupo muito focado. Um grupo que tem as suas limitações, as reconhece e tenta superá-las. Que conseguiu, por exemplo, contra o Fortaleza, com todo o investimento maior do Fortaleza, não perder para o Fortaleza ao longo dessa temporada. E passa muito por um comandante que conseguiu trazer o grupo em prol de um objetivo que era muito claro do Ceará, que era tentar evitar o hexacampeonato do Fortaleza. Então é preciso valorizar isso. Agora vem um desafio de uma Série B, 38 rodadas. O Ceará precisa se organizar. Talvez não dê para ficar blindando. Então tem que se liberar do transferban, tem que contratar jogadores, tem que dar mais segurança aos atletas, que todos os problemas extracampo que aconteceram não vão acontecer mais. Mas pensando nesse momento da temporada, muito mérito do Wagner Mancini nesse aspecto. Eu quero também frisar o Richardson. Richardson era carta fora do baralho. E parece que entendeu que precisava se reinventar. Não que tenha sido um jogador fantástico, mas foi de uma regularidade muito grande para quem era dado como descartado. Volta e é um símbolo, porque afinal de contas é o único que estava em campo também na final de 18, o último título do Ceará no campeonato. E agora um parêntese para 2 jogadores. Primeiro para Eric Pulga. Eric Pulga é um jogador em que muitos vão reclamar que talvez tenha faltado um brilho maior nos 2 jogos da final, mas que entendeu o espírito da equipe. O tempo todo brigando, o tempo todo recompondo, o tempo todo aparecendo na defesa, fazendo o que dava para fazer se não conseguia brilhar de forma ofensiva. Fecha o campeonato como artilheiro do time, como o principal jogador da competição, aos 23 anos, num momento de maturação.
tendência de ser trabalhado mais ainda e ser referencial do Ceará dentro da Série B. Repito, o Ceará precisa de mais reforços, dividir essa responsabilidade. Mas é muito legal um jogador da terra conseguir um protagonismo no Campeonato Cearense. Há muito tempo isso não acontecia. E é claro, o goleiro Richard. Richard está na história do Ceará. O Ceará conquistou 2 títulos num período menor de um ano, com ele pegando pênaltis na Ilha do Retiro e no Castelão. Um time que tinha meio que essa asa negra de não conseguir ganhar por pênaltis, de todo mundo, muita gente lembrou que a última final do estadual foi justamente o tetra do Fortaleza em 2010, perdido nos pênaltis para o Ceará, e de novo ele brilha, defende 2 e ainda vê o maior ídolo do time adversário do Fortaleza, o Tinga, bater para fora. O Richard muitas vezes sofre com a irregularidade, mas é sendo premiado por muita competência e também muito, como é que eu posso dizer, comprometimento com o clube. Está no Ceará desde 2019, não chegou bem, teve lesão, virou reserva, recuperou posição, virou reserva de novo, recuperou posição. Talvez fosse ser reserva, porque o Fernando Miguel chegou para ser titular. O Fernando Miguel se contunde, mas ele vinha jogando bem quando o Ceará jogava com times menores na Copa do Nordeste. E ele foi crescendo e, de novo, é protagonista de um momento histórico do clube. Não é mais um estadual do Ceará. É um estadual que evita o hexa do Fortaleza. De um Fortaleza que hoje vive um estágio nacional maior do que o Ceará. O simbolismo da defesa do Richard no pênalti do Machuca é muito maior do que apenas um título estadual. Como eu falei no início do vídeo, não dá para colocar todos os 46 títulos estaduais do Ceará na mesmo grau de importância. Cada um tem a sua história e seu peso. E esse de 2024 é um dos mais pesados, é um dos mais importantes e tem a assinatura do goleiro Richard, que é um dos jogadores mais longevos do clube e que, mesmo em altos e baixos, sempre foi um exemplo de profissional e nos últimos 2 anos, no último ano, na verdade, é o grande símbolo dos 2 principais títulos, a Copa do Nordeste de 2023 e do Campeonato Cearense de 2024, defendendo pênaltis, levando o Ceará a mais troféus para sua galeria de troféus de taças. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal, meu muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, vem falar de futebol comigo aqui e deixa o like, tá? Porque é muito importante para o crescimento do canal. Fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.